Bom, começando aqui a parte 2 do nosso vídeo, continuando a falar sobre Nicolau Maquiavel, a gente estava falando como ele enxerga o homem, porque isso já foi uma questão do Enem. E aí a gente vai começar a falar mais especificamente sobre o que ele fala no Príncipe, na obra O Príncipe, né? O que poderia cair sobre a obra O Príncipe no Enem, no vestibular, por exemplo, e que mesmo que não caia é um assunto tão atual e tão falado que é importante que vocês saibam. Então, eu já falei na parte 1 do nosso vídeo que a política está acima da moral, então ele faz essa separação que é paradigmática, né, entre política e moralidade, entre política e religião, entre política e ética, ele separa. Né, isso é uma grande novidade, tá? Então, aquela frase que eu falei na parte 1, né, política não se faz com água benta. E aí ele vai dizer, ele vai falar, ele vai tentar descrever na obra O Príncipe, que é um manual, quais seriam as características desse príncipe, desse governante ideal, para que ele consiga conquistar e manter-se no poder. Então ele vai dizer que é preciso que ele tenha... Ele usa 2 animais para falar sobre as características de um bom príncipe, de um bom governante. Ele vai falar do leão e da raposa. Então ele vai dizer que o governante precisa ter a força do leão, não só a força, mas às vezes o ímpeto de violência, de atitude do leão, né? Irracionalidade, vamos dizer assim. Rapidez, força e racionalidade do leão. E, ao mesmo tempo, quando ele fala da raposa, né, leão e raposa, quando ele fala da raposa, ele vai dizer que é preciso ter a astúcia e a inteligência e o senso de oportunidade da raposa. Então, o governante precisa ser leão e raposa, ele precisa ser forte, por vezes violento, mas sempre agindo com inteligência e astúcia, né? Leão e raposa, é assim que ele define o bom governante e tal, as características que o governante deve ter, que o príncipe deve ter. E aí ele vai falar sobre 2 expressões muito famosas, quando a gente fala de Maquiavel, a gente fala sobre virtude e fortuna, né? Virtu e fortu, virtude e fortuna. Vamos começar olhando para a virtude. O que seria virtude? Quando ele fala da virtude, o que é uma virtude? Né? Uma qualidade, são atributos. E quais seriam esses atributos? Exatamente esses que eu acabei de falar. Então, a virtude de um bom governante seria a força de um leão e a astúcia de uma raposa. E aí, a gente já falou de virtude, que são essas qualidades, né? Força e astúcia. Agora a gente vai falar sobre a fortuna. Não confundam fortuna com dinheiro, tá? A ideia de fortuna, ela está atrelada à ideia de sorte. Não confundam sorte com boa sorte. Sorte tem a ver com destino, tem a ver com oportunidade. Então, quando Maquiavel fala que o bom governante, ele tem virtude e tem a fortuna, ele quer dizer que o bom governante também conta com as oportunidades. Fortuna não quer dizer que o governante tenha dinheiro, nem tenha boa sorte, significa que ele está atrelado também ao destino, a uma conjunção de fatores. Então, o bom governante, ele sabe olhar o momento e ele tem que ser agraciado, né, por bons momentos e saber utilizar essa fortuna. No grego, a gente tem uma expressão maravilhosa para isso, que é o kairos, que é o momento oportuno. Então, o bom governante, ele tem a virtude, que são as qualidades da força e da astúcia, e tem a fortuna, né? O senso de oportunidade, saber usar as oportunidades. São essas características que fazem o bom governante. Já falei sobre virtude, fortuna. Aí tem aquela famosa ideia do Maquiavel, famosa frase, né? É melhor ser odiado do que ser amado. É melhor ser odiado, é preferível ser odiado a ser amado. Ele, de fato, fala isso mesmo, tá? Ele vai falar que o ideal seria que o rei fosse amado e respeitado, amado e temido pelos súditos, mas ele vai dizer, talvez não seja possível conseguir isso tudo. E é preferível que, se você tiver que escolher, é melhor você agir para ser temido pelos seus súditos, né? É melhor ser temido, para você controlar e para você conquistar e manter-se no poder, é preferível que você seja temido. Mas aí ele faz uma ressalva interessantíssima, que é assim: você tem que ser temido, mas você não pode ser odiado, né? Isso é até uma coisa interessante para a gente falar sobre a situação política brasileira aí há vários anos, né? Quando é que as coisas acabam... Depois a gente conversa sobre isso quando a gente puder debater, né? A gente está só gravando um vídeo nessa quarentena. Mas existe esse limite, né? Entre ser temido, respeitado e ser odiado. E aí a gente pode ver isso na história, como é que acontece, por exemplo,
se você pegar a Revolução Francesa, né, o ódio estava deflagrado, os súditos estavam com ódio da aristocracia, da realeza, Luís XVI lá, Maria Antonieta, Palácio de Versalhes, aquela riqueza, o povo passando fome. E aí ele não é só temor, aí cria ódio. E ele vai dizer que não é bom criar ódio nos súditos, porque e aí você vai ser derrubado. Isso é uma maneira péssima de se manter no poder. Então você tem que equilibrar, né? Então vamos lá, entre ser amado e ser temido é preferível ser temido, mas é preciso tomar muito cuidado para não ser odiado, né? Porque aí você está jogando contra si, você vai provavelmente ser jogado, né? Os súditos têm poder, têm força também. Se eles te odiarem, eles vão te tirar do poder. E aí é muito interessante que a gente entenda que Maquiavel, ele escreve esse livro e é preciso que vocês mantenham esse contexto em mente, né? Da fragmentação da Itália, não haver ainda a Itália. E Maquiavel, é bom pensar nele como um humanista, é bom pensar nele como um cientista político, um filósofo, não esquecendo também que ele é um dramaturgo, tá? São feitas muitas montagens, tá, das obras dele. Eu já falei aqui da Mandrágora, que é uma comédia e tal, que no Brasil a gente está sempre montando também. E ele sempre cai no Enem. Então é muito importante que a gente não perca de vista a separação que ele faz. Seria interessante falar também sobre a expressão maquiavélico, né? A gente usa muito a expressão algo é maquiavélico como sinônimo de algo ruim, né? Como sinônimo de algo perverso. Isso se dá por quê? Quando você fala que alguém é maquiavélico, parece que essa pessoa é má. E a gente usa isso nesse sentido mesmo, né? Quando eu falo que alguém é maquiavélico ou uma atitude foi maquiavélica, eu quero dizer que foi ruim. Por quê? De onde é que vem essa expressão? Maquiavel, de fato, ele fala na obra O Príncipe muito sobre manutenção do poder. Então, existem momentos em que ele fala, olha, se você é um governante, cuidado com traição. O ser humano trai. O poder, ele é algo que chama muito atenção. O poder seduz. Então, cuidado, porque é provável que você seja traído. Então, antes de ser traído, dê um golpe no seu possível traidor. Então, se você tem um irmão que é candidato também ao trono, então Maquiavel não vai ver muito problema se você trair antes de ser traído, sei lá, bota veneno na bebida do seu irmão para que você se mantenha no poder. Então, mas não é legal que a gente confunda isso com esse fim, os fins justificam os meios de maneira irracional. Ele não está falando do poder pelo poder, tá? Maquiavel não está falando do poder pelo poder. Ele está na Itália fragmentada, preocupado com essa fragmentação e pensando numa unificação, né? Então ele tem um propósito maior que não é a maldade pela maldade. Então o termo maquiavélico faz sentido, mas não faz tanto sentido assim tecnicamente, tá? Mas essa expressão é usada assim e é por causa de Maquiavel, sim. Bem, o que a gente precisa gravar pro Enem, né? O que pode cair no Enem, que é o nosso interesse aqui no final das contas? É entender que Maquiavel é paradigmático porque ele faz uma separação entre a política e a religião e os valores morais, porque ele estabelece esse manual de como alcançar o poder e se manter no poder, e ele fala sobre virtude e fortuna, virtude sendo as qualidades que o rei precisa ter, que o príncipe precisa ter, que são a astúcia e a astúcia da raposa, a força do leão, a fortuna, né, que é o destino. Ele tem que ter senso de oportunidade, as coisas têm que acontecer e ele tem que saber se oportunizar através da sua inteligência. Essas são as principais pontos que costumam cair no vestibular sobre Maquiavel, né? Essa separação política e as características do regente, e é interessante também o contexto histórico italiano nessa época. E é isso, gente, é importante vocês sempre lembrarem que quando um autor é tão famoso, tão conhecido e falado dentro e fora da filosofia, é muito mais comum que ocorram ruídos sobre o pensamento dele. Então a expressão maquiavélica, os fins justificam os meios, né? É importante contextualizar e entender por que ele cai no Enem, né? A importância dele. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Eu fico por aqui, espero que vocês leiam nosso PowerPoint que tá aqui no Moodle também, tá bom? Beijo!